Beleza, deu bom. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao meu primeiríssimo Apresenta. Também começando como todo mundo, né? Vocês querem tentar adivinhar qual vai ser o meu tema? A Magrine não vale e o Gabriel não vale, porque eu dei spoiler. Naruto. Vixe. Magrine não A pode. roça. Naruto, certeza. Mais alguém chuta alguma coisa? Gatinhos, muito bom seu chute, Mafê. Então, a maior parte das pessoas acertou. O meu tema é Naruto. Eu sou previsível. Então, a minha ideia é fazer assim um olhar histórico-filosófico de alguns pontos específicos da obra. Então, como vai funcionar isso? Deixa eu passar só para o sumário. Basicamente, eu inspirei o tema desse Apresenta em um podcast do História no Cast, que na verdade é o dono daquela página História no Paint, que faz memes históricos ótimos. Então, ele tem um podcast lá de 1 hora que ele fala um pouquinho de uma visão filosófica de Naruto, né? Então, eu tirei os insights de lá e eu acrescentei algumas coisas da minha cabeça, né? Então, só faço um disclaimer aqui que, tipo, eu não sou historiadora, infelizmente, e eu não estou estudando filosofia, não tão infelizmente. Então, eu posso errar algumas coisas, eu posso falar algumas groselhas, mas eu tentei encontrar umas fontes legais e é isso. Então, sumário, eu vou falar um pouquinho, traçar um paralelo aí entre Naruto e a filosofia de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são os 3 filósofos que a gente mais vê no ensino médio, né? Como diria a Magrine, ela falou para mim que ela nunca achou que ia reviver esses nomes. Pois é, vocês reviveram esses nomes. E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre eugenismo, naturalismo e traçar um paralelo aí com Naruto. Então, começando com a filosofia do Thomas Hobbes. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que traçar 4 pontos principais, citar 4 pontos principais, e a gente tem que entender que o background que vai ter por trás disso, tipo, grande parte das ideias que o Hobbes tentou trazer, parte das teorias que ele criou, era em nome da criação de um Estado que botaria ordem em algumas coisas. A gente já vai explicar um pouquinho melhor disso aí. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui seria do o homem ao lobo do homem. Eu coloquei só para ilustrar, porque eu acho que essa é a frase que a gente mais ouve no ensino médio. E embora ele não tenha dito isso de verdade, é uma frase que representa bastante as ideias dele. Aí o segundo ponto a ser tratado é o conceito da autopreservação. E eu já vou passar aqui para ir mais rápido, porque o tempo corre. Então, o que a gente tem que falar sobre o conceito da autopreservação? Para o Hobbes, o que determinava o homem, a essência do homem, não era a razão, como a gente vê, principalmente no iluminismo, era a paixão. Então, essa paixão que vivia dentro do homem fazia com que ele tivesse essa ânsia por viver, por sobreviver a qualquer fosse o custo. E a isso ele deu o nome de autopreservação, que seria esse instinto de fazer tudo para continuar vivo. Só que qual o problema? Para você continuar vivo, você precisa de recursos. E qual é o trajeto natural dos recursos? Os recursos são transformados em poder, para daí, então, você poder se manter vivo através desse poder. É tipo a questão hoje em dia que a gente fala que informação é o novo petróleo. Você consegue sobreviver muito bem, ganhar muito dinheiro através de informação. Então, que paralelo a gente pode traçar com esse conceito da autopreservação, esse conceito de querer fazer tudo para conseguir manter sua própria sobrevivência? A gente tem 2 exemplos muito bons. Eu peço desculpa aí para quem não assistiu Naruto, né? Eu acho que talvez fique meio nublado. Mas os 2 exemplos que a gente tem, o Orochimaru e o Danzo. O Orochimaru, para quem não assistiu, era meio que um cientista e ele fazia experimentos bizarros durante o anime todo. Achei que o Maquiavel era o homem. Oh, desculpa, gente. O Orochimaru faz, tipo, um monte de experiência muito bizarra, tipo, a pique de experiência da época do nazismo, sabe? Só para manter a vida eterna, para ficar mais forte, para conseguir sobreviver. E o outro exemplo que a gente tem é o Danzo. O Danzo é um cara que ele vai roubar o olho dos outros, um olho específico lá que um clã tinha, que o clã Uchiha tinha, porque era um olho cheio de poder. E ele, tipo, começa a roubar até ter 10. E por que ele quis acumular esses 10? Porque esses 10 significavam que ele teria 10 vidas diferentes. Então ele podia morrer, viver, morrer, viver, morrer, viver 10 vezes. Então dá para
traçar um paralelo bem legal desse conceito da autopreservação com esses dois personagens de Naruto. Ainda falando do Hobbes, o terceiro ponto que a gente tem que citar é essa questão de estado de guerra permanente que ele tratou em seus estudos. O que ele fala? Beleza, você conquistou esse poder e você vai conseguir sobreviver através dele. Só que qual é o problema? Para você manter esse poder que você conquistou, você meio que vai ter que atacar antes de ser atacado. Porque senão você vai perder o poder que você conquistou e você não vai conseguir sobreviver. Há todo esse conceito de atacar antes de ser atacado para conseguir manter o poder, ele deu o nome de estado de guerra permanente. E aí o que ele disse? Para que esse estado não ocorra, meio que teriam três premissas. A primeira premissa seria da lei da razão, que todo homem deveria buscar a paz, assim como seus similares. A segunda seria que todos os homens devem abdicar das coisas que o levam à guerra. E a terceira seria a razão, que seria meio que a cola que uniria as duas outras premissas. Então, se o homem tem a razão, ele consegue garantir que todo homem vai buscar a paz e que todos os homens vão abdicar de tudo aquilo que vai levar à guerra. Então, a tudo isso, novamente, ele dá o nome de pacto sem espada. Depois ele vai falar sobre o pacto com espada, que eu também vou falar para vocês no tópico 4. Só que qual o problema? Para o Hobbes, isso falharia na primeira oportunidade, porque o homem é vacilão, não tem como falar num português mais bonito. Ele acreditava que o homem ia negar isso tudo, ele ia fazer meio que coisas ruins na primeira oportunidade. Aí, como a gente pode traçar esse paralelo com o Naruto? Eu separei duas questões diferentes, né? A primeira é o exame Chunin. Exame Chunin era um negócio que acontece no Naruto clássico ainda, que é meio que um exame de formação dos ninjas. E, tipo, nisso, o Orochimaru, que a gente já falou, ele vê meio que uma abertura, uma brecha na vila, porque ela estava aberta para esse exame, ele invade e ataca o Sasuke porque ele tinha interesses com o Sasuke. Então, é meio que isso do estado da guerra permanente ser bem frágil, né? Na primeira oportunidade, o Orochimaru foi lá e meio que colocou tudo isso em xeque. O segundo exemplo que eu coloquei é o exemplo da Kyuubi, da raposa de 9 caudas, que fica dentro do Naruto. Ela meio que fica lá na espreita o anime todo, tentando meio que romper o selo que prendia ela lá dentro, só para conseguir meio que tomar conta do Naruto, né? Então isso é muito legal, porque ela realmente espera a primeira oportunidade para conseguir acabar com toda aquela paz, com todo aquele equilíbrio que existia. Finalmente, o quarto ponto, que eu falei para vocês que seria o pacto com espada, é meio que a coisa principal que o Hobbes propôs, né? Como ele concluiu que o pacto sem espada não funcionaria, ele falou, beleza, tem que surgir o pacto com espada. E é nisso que surgiu o chamado Leviatã, que é uma forma de governo absoluto. Para ficar mais fácil, o Leviatã é meio que o Estado, com E maiúsculo. Então, o Leviatã, sob o ideal dele, deteria o monopólio da força e da violência, e isso tudo em nome de proteger todos os cidadãos do... Ai, gente, eu leio os comentários e dou risada, desculpa. Para proteger todos os cidadãos da cidade, estado, nação, enfim. Aí, mais uma vez, traçando um paralelo, esse paralelo eu tinha lá no podcast que eu falei para vocês, é muito legal. Essa daí é a imagem atribuída ao Leviatã do livro, e essa é a Kaguya, uma personagem do Naruto. Então, o paralelo que dá para traçar é meio que a imponência e a força que ambos teriam, né? Tipo, do lado do Leviatã, a gente teria um estado imponente, um estado que tem todas as regras, que implica suas regras no povo, para cuidar do povo, e do outro a gente tem a Kaguya, que ela é meio que a deusa do Naruto. Ela criou o chakra, ela criou os ninjas, e dá para traçar até um paralelo com a forma que eles se prostam na imagem, né? Que a Kaguya, se vocês pararem bem para pensar, quem já assistiu o anime, ela sempre tá com umas poses assim, meio com os braços abertos, e é assim que o Leviatã é retratado. Isso é bem, bem legal. Então, passando agora para o John Locke, que deixa um pouquinho de tratar dessa questão do Estado para ir para o executivo. Então, só para entender aqui, se conceituar filosoficamente, enquanto o Hobbes acredita no Estado total, tipo, no Estado forte, imponente, o Locke acredita na necessidade do Estado ainda, só que ele quer um Estado menos inchado, um Estado que não tenha tantas responsabilidades. Então, 4 pontos que a gente tem que entender no Locke para a gente traçar nosso paralelo. A necessidade essencial para a criação de um Estado deixa de ser o estado de guerra, como o Hobbes tratava,
e passa a ser a questão de justiça e julgamento. Por quê? Porque o homem não pode ser seu próprio juiz, segundo Locke. Ele achava que isso trazia um ponto muito delicado, que era a questão da parcialidade. Se um homem julga ele mesmo ou julga aos próximos, ele tende a ser parcial. E isso pode trazer consequências bem desagradáveis. E qual é a solução que ele encontra, só para a gente se situar aqui? É transferir o poder executivo para o Estado, que é um pouquinho do modelo que a gente tem hoje em dia. E aí, como a gente pode traçar esse paralelo com o Naruto? A gente pode traçar esse paralelo com o Naruto com a questão do Sasuke, para quem assistiu. O Sasuke, meio que o irmão mata toda a família dele quando ele é criança, e ninguém explica direito para ele o porquê, sabe? Tipo, conta umas mentirinhas lá, conta umas lorotas e ele acredita. Aí, tipo, baseado no próprio senso de justiça, ele vai procurar fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Totalmente parcial. Então, ele vai, ele mata o irmão, aí depois ele descobre que o irmão, tipo, não era quem tinham contado para ele, ele tinha feito tudo para proteger a vila que eles moravam, aí ele vai, ele quer destruir a vila, mais uma vez sendo parcial, e, enfim, toda essa questão é uma questão de julgamento parcial. Se todo mundo, tipo, se alguém tivesse julgado de fora essa questão do Sasuke, do clã Uchiha no geral, nada disso teria acontecido. Mas aí Naruto também não teria enredo, né? Então, passando para o último filósofo que a gente vai tratar aqui, que é o Rousseau. O Rousseau a gente vai ser um pouquinho mais breve, a única coisa que eu trouxe é a frase famosa, que ele também não disse, mas que sintetiza bem a ideia que ele queria passar, que é o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, partindo para o paralelo, a gente tem duas coisas que meio que seguem essa regra lá no Naruto. A primeira são as Bijus, que são os monstros de caudas que tem no Naruto. Eles meio que foram criados para... Não lembro exatamente porque eles foram criados, mas eles eram super bonzinhos. Mas aí eles foram convivendo com o ser humano, eles foram acompanhando guerras e eles, tipo, eles ficam muito tocados com isso, eles se tornam meio que monstros ruins, sabe? Não ruins, mas eles não acreditam mais no ser humano. E o outro exemplo que a gente tem é o exemplo da Akatsuki, que lá, quando é retratado o Akatsuki é meio que um grupo lá, um clube do Bolinha, do Naruto, e quando esse grupo surge, o ideal dele era fazer o bem, sabe? Era fazer coisas boas, era meio que garantir a justiça, só que no final eles se perdem totalmente no personagem e, sei lá, eles só são os caras que querem fazer o mal mesmo. E é bem legal. Outra coisa que dá para citar nisso, sendo bem rapidinho, é que a maior parte dos vilões de anime, de filme, de jogo, sempre seguem essa filosofia do Rousseau, de o homem nasce bom e a sociedade acaba corrompendo ele. No Naruto tem vários exemplos, um deles poderia ser o Pen, que era muito, muito bonzinho no começo, passou por uns sofrimentos, mas depois ele ficou totalmente ruim, né? Agora, passando para uma abordagem mais histórica e menos filosófica, a gente consegue traçar um paralelo de Naruto também com a questão do eugenismo, né? O eugenismo, como a maior parte do pessoal aqui deve saber, foi um conceito criado que foi bem aderido lá nos Estados Unidos e principalmente na Alemanha na época do nazismo, né? Só a título de curiosidade, ele foi criado por esse cara aí, Francis Galton, não sei, não sabia que tinha sido criado por ele. E apesar de, tipo, ele tentar dar uma tapeada lá, fingir que é um termo científico, no fim, o que o eugenismo procura é a exclusão de elementos indesejados na sociedade, a fim de melhorar, com muitas aspas, geneticamente a população. Ou seja, eles queriam basicamente cruzar pessoas com boas características genéticas sob o ponto de vista deles, né? Então, indo para Naruto, o que a gente tem? A gente tem o clã Hyuga, e a gente tem o clã Hyuga duas vezes, o que eu achei muito engraçado quando eu estava pensando. Para quem não sabe, o clã Hyuga era um clã, tipo, muito bem quisto na vila, e eles meio que só se relacionavam de irmão com irmão. Todos eles tinham esse olho branquinho aí, que era meio que uma coisa passada de forma sanguínea, e então eles basicamente só aprovavam relacionamento de família com família. E é meio que esse ideal de eugenismo mesmo, né? Tipo, o único relacionamento bom para eles seria você manter o relacionamento com membros da família, com primos de segundo grau. Não vou falar irmão porque parece muito errado. Só que daí, para mim, a recursividade apareceu quando eu estava pensando na questão de, nesse clã Hyuga, termos dois tipos de família, a família secundária e a família primária. Então, eles meio que tinham um eugenismo dentro da própria família ainda, porque quando você nascia um membro da família secundária, você tinha esse negocinho aqui na testa, esse símbolo na testa,
você meio que era fadado até que proteger um membro da família primária, sabe? E você nunca seria tão bem visto quanto um membro da família primária. E sei lá, não tinha nenhum critério isso, era simplesmente saber de quem você era descendente. Partindo para o nosso último tópico, então, traçar um paralelo aí com o naturalismo. Como a maior parte do pessoal aqui deve ter estudado, o naturalismo é um movimento artístico e literário, que era uma radicalização do realismo. Aqui no Brasil, uma das figuras mais importantes foi o Luiz de Azevedo, que escreveu Curtiço, que a maior parte do pessoal deve conhecer. E aí, só para a gente entender um pouquinho esse naturalismo, ele meio que tentava deixar o homem à flor da pele e revelar meio que os instintos animalescos do ser humano. E com isso, ele tentava mostrar que o indivíduo era determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Aí, tá bom, Giovana, mas o que isso se relaciona com Naruto? A gente tem dois paralelos muito bons, né? O Sasuke nasceu numa família muito boa. Tipo, o Sasuke era de um dos melhores clãs da vila. E todo mundo achava que ele ia ser sensacional, né? Todo mundo achava que ele ia ser, pô, 1000%. O cara, ele era um gênio já criança e tudo mais. O irmão dele era muito bom, o pai era muito bom. E no fim, acaba nem sendo tão assim, né? Tipo, ele acaba sendo um ninja muito incrível no final do anime, mas ele se perde muitas vezes antes de ele conseguir se encontrar verdadeiramente. E por outro lado, a gente tem o Naruto, né? Que no começo do anime a gente não sabe que ele é de uma família boa, só que ele vai se superando a cada episódio, e é muito legal. Essa imagem, inclusive, é dele na luta contra o Pain, que eu acho que é tipo o ápice do Naruto no anime, em que é o momento que todo mundo da vila percebe que ele tem realmente seu valor, embora ele não tenha tido uau, tipo, uma puta descendência. Perdão pelo palavrão. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Acho que eu não passei tanto do tempo, só passei, me desculpa. E é isso aí.